Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o paradoxo dos aniversários, né? E vamos tentar calcular aí qual seria esse valor mágico aí desse paradoxo. O paradoxo é o seguinte, só para lembrar, né? Qual o mínimo de pessoas devemos escolher aleatoriamente de modo que seja mais provável que pelo menos dois aniversários coincidam do que não coincidam, tá? Então a gente escolhe um certo número de pessoas e faz os cálculos e a partir desse número de pessoas é mais provável que duas façam aniversário no mesmo dia do que o contrário. Isso é chamado de paradoxo porque, assim, intuitivamente a gente poderia supor que esse número de pessoas fosse do tipo 150, 180, a metade dos dias do ano, né? E, na verdade, são apenas 23 pessoas. Então, se há 23 pessoas escolhidas aleatoriamente, é mais provável que duas delas, pelo menos, façam aniversário no mesmo dia do que o contrário. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai chamar de PNA a probabilidade de que não haja aniversários coincidentes em X pessoas. E vai chamar de PA a probabilidade de que haja pelo menos um par de aniversários coincidentes. Então, uma é complemento da outra, então P de A mais P de NA deve ser igual a 1. Um modo de a gente calcular esse x aí, meio na força bruta, seria o seguinte: a gente pega P de NA igual a 365 sobre 365 vezes 364 sobre 365 vezes 363 sobre 365, tal, e vai fazendo essas contas até que esse valor aí seja menor do que meio, né? É realmente uma tarefa que a gente precisa usar a força bruta, né? Então, vamos tentar resolver esse problema de uma outra maneira, tá? Para não dizer que eu vou fazer uma gambiarra, eu vou dizer aqui que eu vou usar um método heterodoxo, tá? Fica mais bonito, né? Então, a gente sabe do cálculo que o limite para n tendendo ao infinito de 1 mais k sobre n, tudo elevado a n, é igual a e elevado a k. Quer dizer que se o n for grande, né, então 1 mais k sobre n elevado a n é aproximadamente e elevado a k. E então a gente vai reescrever a equação lá de cima, lá assim. PNA é 1 menos 0 sobre 365 vezes 1 menos 1 sobre 365 vezes 1 menos 2 sobre 365 vezes tal, 1 menos x menos 1 sobre 365. E a gente vai igualar isso daí a meio, porque é a fronteira entre mais ou menos probabilidade, né? Nós pegamos aquela equação da página anterior e elevamos tudo a 365. Como 365 é um número grande, a gente pode dizer que esse PNA elevado a 365 seria
aproximadamente e elevado a zero vezes e a menos 1 vezes e a menos 2 vezes tal, e elevado a menos x mais 1. Como é uma multiplicação, a gente pode somar os expoentes, né? A soma desses expoentes é uma soma de uma PA simples aí, né? E então a gente chega à conclusão que PNA elevado a 365 é E elevado a menos x mais 1 vezes x sobre 2. Isso aí é aproximadamente igual a meio elevado a 365. Meio elevado a 365 é igual a E elevado a 365 vezes ln de meio. E isso dá E elevado a menos 253. Então a gente pode igualar os expoentes, né? 1 menos x vezes x sobre 2 é aproximadamente igual a menos 253. E daí a gente chega à conclusão, são duas respostas, né? Que x' é aproximadamente 23 e x duas linhas é aproximadamente menos 22. Como não pode ser menos 22 pessoas, então o x vale aproximadamente 23. Então, gente, esse método funciona razoavelmente porque a gente pode fazer uma aproximação aceitável, né? De 1 menos 23 sobre 365, aproximadamente igual a E elevado a menos 23 sobre 365. Só uma curiosidade agora, e se fosse em Marte, hein? Lá o ano dura 668 dias marcianos, tá? Então, fazendo os cálculos, a gente chega à conclusão que a gente precisaria de 31 marcianos para que fosse mais provável que fizessem aniversário no mesmo dia marciano do que o contrário, né? Supondo que os marcianos tenham a mesma probabilidade de nascer em qualquer dia do ano marciano, né? Agora a gente vai ver um método mais preciso e também bem mais complicado, né? Se você gosta de sofrer um pouco, então continue vendo o vídeo, né? Para começar, a gente vai definir a raiz transcendente de um número A. Dizemos que x é uma t-raiz ou uma raiz transcendente de A se x elevado a x é igual a A. E escrevemos que x é igual a t de A. Eu já usei essa raiz transcendente em 3 vídeos, né? O enésimo primo, a equação fatorial e o x elevado a y igual a y elevado a x, né? Nesses vídeos eu dei algumas dicas como calcular essa raiz transcendente, né? Bem que podia ter na calculadora, né? Bom, então vamos lá, né, gente? O PNA a gente sabe que é 365 vezes 364 vezes 363 vezes 362 vezes 365 menos x menos 1 sobre 365 elevado a x. Aí, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 365 menos x fatorial, então a gente vai chegar no seguinte resultado: PNA é 365 vezes 364 vezes 363 vezes tal, vezes 365 menos x fatorial sobre 365 menos x fatorial vezes 365 elevado a x.
Para não ficar falando 365 toda hora, vamos supor que A igual a 365. Então, PNA é igual a fatorial sobre A menos x fatorial vezes A elevado a x. No meu vídeo Equação Fatorial, a gente viu o seguinte, que N fatorial é aproximadamente igual a uma constante que varia bem pouco, mas R multiplicado por y elevado a ye. E esse y é, na verdade, n mais meio sobre e. Esse e é 2,718, tá? Então, a gente chega à seguinte conclusão, que PNA é R vezes y elevado a ye sobre R vezes t elevado a te vezes a elevado a y menos t vezes z. Então, de acordo com a fórmula lá de cima, o y vale a mais meio sobre e, o t vale a menos x mais meio sobre e daí a gente chega à conclusão que o x vale y menos t vezes e. Então, a fórmula, cortando R lá, fica o seguinte, PNA é y elevado a ye sobre t elevado a te, a elevado a ye, vezes a elevado a menos te, tudo isso igual a meio. Bom, agora a gente vai juntar o t elevado a te e o a elevado a menos te. Então a gente chega à conclusão que PNA é y elevado a ye sobre t sobre a elevado a te vezes a elevado a ye. Tudo isso é igual a meio. E aí, rearranjando tudo aí, né? A gente passando as coisas de um lado para o outro, a gente chega à seguinte conclusão, que t sobre a elevado a te é igual a 2 vezes y elevado a ye sobre a elevado a ye. Agora, para uniformizar aí a equação, a gente vai elevar ambos os membros a 1 sobre EA. Então, a gente fica com o seguinte, t sobre a elevado a t sobre a é igual a 2 elevado a 1 sobre EA, y elevado a y sobre a, tudo isso sobre a elevado a y sobre a. E melhorando um pouco mais, a gente chega à conclusão que tudo isso é igual a 2 elevado a 1 sobre EA vezes y sobre a elevado a y sobre a. Tá? Então a gente vê que TA está sendo elevado a TA. Então a gente pode extrair a raiz transcendente dos dois membros dessa equação. Então a gente chega à conclusão que t sobre a é igual a raiz transcendente de 2 elevado a 1 sobre EA vezes y sobre a elevado a y sobre a. E aí a gente já tem os valores de y e de a e de e, que é tudo que está dentro da raiz transcendente ali. Então, o y vale 134,46, o a gente já disse que vale 365, então o y sobre a vale 0,3684 e o 2 elevado a 1 sobre EA vale esse número aí, 1,000699.
Então, o T sobre A é igual a raiz transcendente de 1,0007 que multiplica 0,3684 elevado a 0,3684. Isso daí significa que o T sobre A é a raiz transcendente de 0,69268, né? Aí a gente tem que extrair a raiz transcendente, ou a T raiz de 0,692684. E na verdade são duas as raízes, tá? Uma delas é 0,39079 e a outra é 0,34544. Quer dizer, 0,39079 elevado a 0,39079 é igual a 0,34544 elevado a 0,34544, e tudo isso é igual àquele radicando ali que é 0,692684, né? Se T sobre A é 0,39079, a gente pode multiplicar por 365, que é o valor de A, e aí a gente obtém esses dois valores possíveis do T. Seria 142,64 e o outro seria 126,09. Daí, como a gente sabe que o T vale A menos X mais meio sobre E, substituindo aí o valor de T, né, a gente obtém que o X vale 22,763. Ou pode valer também x igual a menos 22,236. E aí a gente chega finalmente aos valores, né? E então, como não pode haver um número quebrado de pessoas, é claro que o x aí vale 23, né? Aqui só mais uma observação, eu prometo que é a última, né? Esse problema dos aniversários é na realidade equivalente ao seguinte problema, né? Se um álbum é de 365 figurinhas e eu compro 23 figurinhas, qual a probabilidade que dentre essas 23 figurinhas não haja repetidas, tá? Então, na verdade, esses dois problemas praticamente são o mesmo, tá? Tá certo, então, gente. Obrigado e até outro dia, se Deus quiser.